Olá, seja muito bem-vinda ao canal do Ouça Ela. Uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Primeiro podcast do ano, voltamos às gravações e eu tô muito feliz de estar junto com vocês nessa nova etapa. 2026 promete ir muito, Deus tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas e eu tenho certeza que nesse podcast vai sair muitas entrevistas que vão te enriquecer, né? Que vão ter palavras de sabedoria, mulheres cheias do Senhor e nós vamos ouvir muitas histórias. Mas antes de eu falar quem está aqui comigo, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Estamos também disponíveis no Spotify. Então é só acessar lá que você vai nos encontrar. Hoje eu tô com uma menina, mulher linda, que hoje tem sido uma influenciadora que tem alcançado muitas pessoas. Eu poderia falar muitas mulheres, mas eu acho que é um público geral, porque são muitas pessoas sendo alcançadas e hoje ela decidiu ser essa pessoa que vai influenciar mais e mais mulheres e homens para perto da presença de Deus. Eu tenho uma alegria de receber Mari Coelho. Seja muito bem-vinda ao Ouça Ela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente tá aqui pertinho, né? Uhum. Então é um prazer estar aqui para vocês me ouvirem hoje no Ouça Ela. Ai, que alegria, Mari. Receber uma pessoa que tem influenciado tantas pessoas nesse tempo. E creio que é para essa estação, né? Que o Senhor tem levantado homens e mulheres para essa geração aí, né? Que tá tão difícil, né? O mundo hoje em dia. Um pouquinho, tá difícil. Então tem que tá chegando os fins dos tempos, né? Tá chegando, Jesus tá voltando. Amém, né? Glórias a Deus. E a gente tá aqui para anunciar as boas novas do Evangelho. Mari, você sempre foi cristã? Como iniciou essa caminhada? Só pro pessoal saber um pouquinho da sua história. Né? Do começo. Olha, eu ia pra igreja desde novinha com a minha mãe. Minha mãe sempre foi cristã, meu pai não. Então, ali em casa, minha mãe sim, mas o meu pai não. E eu ia pra igreja com a minha mãe, mas eu não conhecia a Deus ainda. Eu conhecia o Deus da minha mãe. Eu ia porque a escolinha era muito legal, gostava de ganhar um pirulito no final da escolinha da escola. Da escola não, da igreja. E aí, minha mãe parou de ir, se afastou por um tempo. Então, eu parei de ir também, porque eu ia só com minha mãe, eu era bem novinha. E lá pros 12 anos, 11, 12 anos, um grupo de adolescentes chamou eu e minha prima pra gente ir num culto de adolescentes lá, uma célula que tava acontecendo no prédio da minha prima. A gente foi, achei muito legal, vi muitos jovens apaixonados por Jesus, adolescentes, pré-adolescentes. E eu falei assim, olha, gostei disso aqui, o que é isso? E aí comecei a frequentar a igreja deles, passei pelo encontro com Deus. Então ali foi quando eu tive experiência com o Senhor mesmo. E aí, a partir dos 11, 12 anos, eu fiquei firme com o Senhor, acho que até uns 14, aí depois dos 14 eu desviei, fiquei 7 anos longe, não recomendo, tá, irmão? Fiquei 7 anos longe pra contar esse testemunho hoje pra vocês, mas se você não desviou, não desvia, não precisa do testemunho, fica aí firme na igreja. E aí, com 21, acho que 21, 22, eu voltei pro Senhor e tô aqui. Ah, graças a Deus, 7 anos é muito tempo, né? Muito tempo, gente. O que eu fiquei 7 anos da vida fazendo fora de Deus? É verdade. Muitas pessoas falam assim, já eu volto. Não, deixa eu só não conhecer. Deixa pra amanhã, não. Você vai ver, já tá 7 anos. 7 é um número profético, né? Mas é um número muito grande, então não fica afastado, não. Fiquei 2 anos afastada da igreja também, parece que foram 80 anos, que direto eu me culpo, eu falo, por que eu não tava na igreja? Que eu perdi tanto tempo, tanta coisa que eu podia ter feito com o Senhor, é verdade. Então aí, já começando o podcast, se você tá afastado, volta pro caminho do Senhor. Irmão, não deixa pra amanhã, porque o amanhã, Jesus já tá aqui com a gente, em nome de Jesus. E cada dia na presença do Senhor vale mais que 1000. Então, assim, a gente precisa sempre voltar pra esse lugar, porque Deus tem muitas coisas. O que eu não vivi em 7 anos, eu vivi em 2 com o Senhor agora, assim. Eu tô há 2 anos que eu voltei, mas assim... em 6 meses, 1 ano que eu estive com o Senhor, foi algo que eu nunca vivi em 7, afastada e no mundo. Glória a Deus por isso. E você casou recentemente, não é? Como que tá essa vida de casado? Eu também sou recém-casada. Então, você casou quanto tempo? Parece que vai fazer 4 meses agora. Eu fiz 7 agora, a gente tá pertinho. Tamo pertinho. Uma bênção, graças a Deus. O pessoal fala, casamento depois que casa, e depois que casa é maravilhoso. É só você casar certo e na presença do Senhor, é incrível. Com certeza. E como foi pra você orar
pra poder casar certo, sabe? Encontrar um homem de Deus. Aham. Como que você fez essa oração? Só para as meninas que estão solteiras falar assim, eu também quero fazer isso. Ô, meninas, vou ensinar pra vocês, hein? Tá até escrito, minha oração tá escrita, então tem até como provar. Quando voltei pro Senhor, eu falei, Deus, eu quero fazer daqui pra frente tudo certo. Meu processo foi bem radical, então eu falei, vai ser de hoje pra amanhã, tudo pro Senhor. E aí eu lembro que eu falei assim, olha, eu preciso arranjar também um menino, um homem que siga comigo no meu propósito. E aí eu falei, Senhor, eu quero alguém que esteja alinhado com os seus propósitos. Então tava rolando uma trend no TikTok que era sobre o homem dos meus sonhos. As meninas escreviam um texto e postavam no TikTok. Daí eu falei, bom, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algo escrito sobre o homem dos meus sonhos, mas eu vou colocar no meu caderninho de oração. E aí eu escrevi sobre o homem dos meus sonhos. Eu pedi até o estilo de roupa do meu marido. E até o estilo de roupa o Senhor atendeu. E eu lembro que eu escrevi numa página, assim, era um caderninho menorzinho, eu escrevi que ele amasse a Deus acima de todas as coisas. Coloquei o estilo de roupa que eu queria, que eu tinha acabado de voltar da Europa. Tinha acabado, não, eu tava indo pra Europa. E aí eu queria um estilo que eu nem sabia o nome. Eu escrevi assim, Deus, sabe aquele estilinho, né? Ha, ha, ha. Olha eu, menina, conversando com Deus. Meu pai, falei assim mesmo. E era o estilo old money de roupa, assim. E depois eu descobri, né, quando eu conheci meu marido. Então eu escrevi tudo, eu escrevi que tivesse uma família agradável, porque a família do seu marido, da pessoa que você está se relacionando, da sua esposa, é algo muito importante, né, pra gente. Então eu pedi que a família fosse agradável, que ele gostasse de viajar, pedi tudo, do mais sério, dele amar o Senhor acima de todas as coisas, até a coisa mais fútil, assim, que era o estilo de roupa, e algo que, como menina, eu queria. Então eu escrevi isso em janeiro. E aí, em fevereiro, meu marido me seguiu no Instagram. Só que em fevereiro, calma, irmã, não vai ser tão rápido assim, tá? Eu te explico. Em fevereiro ele me seguiu, só que o meu marido tinha um cabelo maior que o meu. E eu, paulista, ele morava na praia, no Espírito Santo. Pra mim, eu nunca tinha visto um homem com cabelo tão grande. Daí eu falei assim, não era esse estilo que eu tinha pedido, não. Mas ele me seguiu. E quando eu entrei no perfil dele, ele tava na África fazendo missão com crianças. E eu falei, que legal, né? A vida que esse menino tá levando. Segui ele de volta, mas assim, só realmente pra acompanhar o que ele tava vivendo. E aí, depois, ele puxava um assunto, a gente se falava bem pouquinho, assim, não era um assunto do dia todo, era só uma pergunta e uma resposta. E aí, isso passou março, abril, e só em maio a gente foi se ver. Porque aí, menina, ele cortou o cabelo. Cortou o cabelo, postou uma foto. Aí eu falei, Deus, agora eu quero, sim. agora eu quero. E eu lembro que eu tava na Europa, porque eu tava planejando ir, fui com uma amiga lá. E aí, depois, quando eu voltei da Europa, ele foi pra Europa. E aí, ele cortou o cabelo, postou foto lindo. Aí eu falei, Deus, agora eu quero esse varão. E aí, orei um pouquinho, né, daqui, de onde eu tava, porque a gente não tinha se visto ainda. Daí, quando ele voltou da Europa, a gente se encontrou, a gente ficou 7 horas conversando. Porque eu falo, gente, pra você não perder tempo com nenhuma outra pessoa, no primeiro encontro, já senta e conversa. Conversa, minha filha, de tudo que você tiver pra conversar. Que aí, se não bater a conversa, se não alinhar os princípios e os valores, se não alinhar a visão de futuro, você já nem perde tempo com o próximo encontro, com o terceiro encontro, com o segundo encontro. Então, a gente ficou 7 horas conversando, batemos tudo, alinhamos tudo, vimos, realmente, a gente tá com um propósito alinhado, é cristão, frequenta a igreja, tá tudo certo, tudo certo. Então, a gente, depois já no outro dia também a gente se viu, no segundo, terceiro, depois a gente não desgrudou mais. Com 14 dias eu já tava namorando, 8 meses ele me pediu em noivado, e depois de 8? Não, aí depois a gente casou, fazia 1 ano que a gente tinha se conhecido. Mas aí o casamento eu te explico depois que foi tudo em 1 mês. Meu Deus, foi tudo muito rápido, né? Foi. Assim, o pessoal fala, de repente de Deus Acontece. acontece. Às vezes, de repente, Deus demora anos e acontece rápido. Aí as pessoas falam assim, teve um processo pra gente viver menina, esse muita de repente oração. de Deus, né? E muitas meninas querem viver esse relacionamento Sim. também. E aí você fala também na internet que você teve um relacionamento em santidade. Sim. E é muito importante a gente abordar esse tema, porque hoje em dia a santidade... O pessoal acha que não é mais pecado, gente. Sexo antes do casamento é pecado ainda. A palavra de Deus não muda, né? E eu lembro que quando eu falei com o Senhor sobre um homem que eu queria, eu não escrevi isso sobre a santidade, né? Mas eu falei, Senhor, que ele te ama acima de todas as coisas já bastava. Porque se um homem ama Deus acima de todas as coisas, ele vai respeitar a santidade dentro do namoro, dentro do noivado até o casamento. E eu lembro que foi muito rápido que a gente já namorou. E o que me chamou muita atenção no meu marido foi que ele não encostava no meu corpo. Então a gente saía pra jantar, a gente saía pra almoçar, a gente se falava por um tempão e ele respeitava o meu corpo. E eu falei, olha,
esse menino tá respeitando meu corpo. Porque como eu vivi 7 anos no mundo, eu não sabia o que era um homem respeitar aquilo. Então, eu lembro que aí, quando a gente começou a namorar, foi muito rápido, eu falei, nossa, não tive tempo de perguntar sobre isso pra ele. E agora, será que ele é? Porque, assim, tem muitos cristãos hoje em dia que até dentro da igreja continuam fazendo sexo antes do casamento, né? Acho que tudo é pecado, menos o sexo antes do casamento. Acho que Deus não liga ali, Deus não tá vendo, Deus tá vendo. E aí eu falei, ai Deus, será que ele vai respeitar isso e tal? Como é que, né? Assim, porque a gente novo, eu falei, sei lá, quando a gente vai casar também, não imaginava, irmã, que ia ser um ano depois. E aí eu falei, bom, vou ter que perguntar pra ele. E aí eu lembro que em casa, eu com vergonha, mandei no WhatsApp um textão perguntando pra ele o que ele achava, porque era a palavra de Deus e eu tinha pedido pro Senhor um homem que respeitasse a Deus acima de mim e também a mim como filha de Deus. E eu lembro que a resposta dele foi tipo, você tá certa, é a palavra de Deus e a gente vai casar mesmo, então tá bom, a gente espera em santidade até o nosso casamento. Aí eu falei, glória a Deus, é esse menino mesmo. Eu falei, Deus, é ele pra mim. Então, é um assunto que a gente tem que abordar sim, se o seu conversante orante, né, se a pessoa que você está conversando não abordou esse assunto, aborde você, antes de dar um passo à frente. Eu, como namorei muito rápido, eu acabei não tendo tempo de perguntar, mas eu te recomendo perguntar até antes de vocês começarem a namorar. Porque imagina, você entra num relacionamento, assume pra Deus e o mundo, e aí, no meio do namoro, a pessoa te força, ou quer fazer, ou te induz, ou te provoca pra fazer aquilo. Então, é algo que as duas pessoas precisam estar alinhadas, porque muitas pessoas me perguntam, né? Nossa, mas como vocês conseguiram? Até porque a gente vivia muito junto. E assim, vivia junto, não caía? Não caía, por quê? Porque eu e ele, a gente se respeitava. Eu falo que era um pouquinho mais fácil também, porque a gente nunca tinha feito. Então, assim, né? É muito mais fácil para um casal que nunca fez do que para um casal que já fez. O que é possível também, se você... Sim. Eu recebo muitos relatos de pessoas que moram junto, que vocês conseguem. O meu irmão, inclusive, casou 9 anos junto, 7 anos juntado e 9 anos, né, com a minha cunhada. Ficaram um tempão em santidade, morando na mesma casa, porque eles entenderam o real valor do casamento. Então, eles conheceram a Jesus, já estavam juntados, estavam na mesma casa, mas ficaram em santidade por um bom tempo, sabendo o que é a santidade, né? Dentro de um namoro e eles juntados, noivos. Ainda não eram casados, né? Porque não adianta morar só na mesma casa, tem que ter a bênção do casamento. Então é possível, mas pra gente era um pouco mais fácil, porque a gente nunca tinha feito nada e a gente estava alinhado. Então, como que é na prática? É simples, você não provoca ele e ele não te provoca. Nada acontece. Porque onde muitos casais caem é porque aí um dia o menino, o homem, ele tá um pouco mais pra frente e aí ele vai e provoca a menina cai. Aí a mulher um dia tá mais pra frente, provoca o homem cai. Mas a diferença de um namoro em santidade, um noivado de santidade, é que nenhum provoca nenhum. Um dia o meu namorado acordou um pouco mais, que quer... Não, você segura ele. Se um dia você acorda querendo, ele te segura. Porque os dois estão alinhados em um só propósito. Eu lembro que um pouco antes do meu namoro, eu testei o meu marido, né? Eu falei assim pra ele um dia. E se eu um dia acordasse falando pra você que quero, assim? E aí, tal? Aí ele pensou, eu acho que eu cairia. Menina, quase morri. Eu falei, o quê? Você tá maluco? Não pode acontecer isso, não é só... Aí, quando eu mostrei pra ele realmente o valor daquilo, eu falei, não adianta só eu estar e tal. Ele não me provocava, mas eu quis fazer o contrário. Se um dia eu te provocar, e aí, depois disso, menina, mal encostava em mim. Não, fica pra lá longe. Mas é brincadeira, né? Mas é assim mesmo, os dois têm que estar alinhados nos meus propósitos. E a palavra de Deus não muda, é isso que a gente tem que ter em mente. O casamento é sagrado, é uma aliança que você faz além de estar fazendo com a pessoa, também com o Senhor. Então, aguardem um casamento, que o sexo é um presente pro casamento. E tem gente, igual você falou, né, que já viveu um casamento não, já morou junto, já foi do mundo. E aí eles falam, eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir fazer. Eu já não sou mais essa pessoa santa, eu já conheço. Não, e muitas meninas falam, mas o que adianta então, porque eu já não sou mais virgem. Eu não casei virgem, eu tive um passado no mundo, mas a Bíblia diz que quando a gente conhece o Senhor Jesus, tudo se faz novo, Jesus faz tudo novo. Então não é a sua virgindade que ficou velha, não, tá tudo, é a mesma coisa. A Bíblia diz, tudo se faz novo. Então o Senhor apaga tudo que você viveu no seu passado. Já fiz, já vivi, já sei como é. Então, da mesma forma que você renunciou a muitas outras coisas, como bebida, músicas, lugares, pessoas, renuncie a essa área também, a área sexual. E dá tudo certo, gente. Até para os casais que já tiveram relação,
quando vocês conhecem o Senhor, é até bom, né, que os dois conhecem juntos, conhecem o Senhor, assim como aconteceu com o meu irmão, conhecem o significado do casamento, o que é realmente a santidade em um namoro e um noivado, tudo se faz novo. Sim, aí vive um tempo novo, né, no Senhor, porque Exatamente. quem espera e colhe coisas boas Sim, também, demais. né? Na lua de mel, é tudo novo. Aham. Você fala assim, É. gente, nossa, parece que nunca E aconteceu. é diferente, com o Senhor é diferente. Por mais que você Uhum. já tenha tido uma vida sexual antiga no mundo, com o Senhor é completamente diferente. Você tem até o sexo dentro de um casamento é santo, então também, né? Depois que vocês casam, o sexo dentro do casamento é santo. Então é muito diferente do que você já viveu no seu passado ou enquanto você estava no mundo. Sim. E Mari, me conta uma coisa. Eu vivi muitos milagres na fase do casamento. Aham. Eu tenho certeza que você também viveu. Quem tá Sim, em Deus, assim, sempre vive muitos milagres. sim. Conta pra gente algum milagre que você viveu nesse período Menina, todo. o milagre foi o meu casamento, que o meu casamento eu fiz e planejei ele todo em um mês, 30 dias. Meu Deus do céu. Foi uma Socorro. loucura, né? As noivinhas ficam doidas. Meu Deus, eu casei depois de 2 anos noiva, organizando o casamento. E Você, né, foi logo falou um um ano e ano eu quase planejando. morri do coração. Menina, foi, mas o que aconteceu? A gente noivou em fevereiro do ano passado. E vai dar até um ano agora, né? E a gente tá em janeiro. A gente noivou em fevereiro. E a gente planejou, ó, daqui um ano, como todo casal faz, né? Daqui um ano a gente Uhum. casa. E aí o meu marido falou assim: ah, vamos casar na Europa, lá tem uns castelos bem bonitos e tal. Eu falei, claro, você pagando, tá ótimo, tranquilo. E aí eu falei, ah, bem bonito, a gente começou a sonhar com esse casamento na Europa. Só que o que acontece? A gente planejou pra janeiro, para dar, ia dar 11 meses até o casamento, em janeiro, pra já começar o ano novo, tudo novo, casamento, tudo pronto. Só que a gente ia casar ali por Paris, ali por perto. E lá na França é muito frio em janeiro. Agora lá tá muito frio. E aí eu Uhum. lembro que a gente entrou em contato com uma assessora de lá, que ela faz casamentos de brasileiros lá na França. E ela falou: Maria, é muito frio, não tem como vocês casarem em janeiro. Ou vocês vão ter que casar em outubro do ano passado. Então a gente tinha, sei lá, isso já não era fevereiro, era março, abril até outubro. Ou vocês vão ter que casar em abril desse ano. E aí eu falei, cara, nenhuma das datas tá boa, nem outubro, nem abril. Outubro tá muito perto, porque a minha família ia ter que ir pra outro país. E abril tá muito longe. Então a gente começou a pensar, meio que desanimou e tal. E agora o que a gente vai fazer? Aí meu marido falou assim: ah, quer casar primeiro no civil e depois a gente casa no religioso? Eu falei: não, não quero fazer desse jeito, quero fazer já direto e tal, tal, tal. Aí ele até brincou: amor, a gente casa no civil, mora junto, mas eu te espero até o religioso. Eu falei: não, não faz sentido e tal. E aí a gente ficou nisso, pensando, pensando, pensando. Nisso eu fui pra uma tour na América do Sul, já tinha pregado na Europa, comecei a pregar em várias igrejas. E a gente já viajava muito junto para trabalho. A empresa dele, ele morava em São Paulo, mas a empresa era no Espírito Santo. Então a gente viajava a lazer, mas também a trabalho. E eu falei assim: bom, a gente não tinha problema nenhum em viver em santidade, se precisasse viajar, se precisasse fazer alguma coisa, de maneira alguma. Mas eu falei assim, tô pregando em muitas igrejas. E eu falo muito sobre santidade. Então, eu senti no coração, Deus me direcionou de renunciar à minha vontade de fazer civil e religioso junto, pra primeiro fazer uma cerimônia simples, ter a bênção, mas de uma cerimônia simples, e depois fazer o que a gente idealizava na Europa. Uhum. Porque a Europa ia demorar muito mais tempo e ia demandar muito mais dinheiro. Sim. Então eu falei assim: ah, tá bom. Nisso a gente tava na Europa de novo já, a gente tava num navio. E eu falei assim: ah, então chegando no Brasil, eu vou parar e vou ver coisa do casamento. Só que aí, eu tinha uma tour, chegando dessa viagem que a gente tava na Europa, eu tinha uma tour logo em seguida pra América do Sul, que a gente ia ficar 25 dias longe. E eu falei assim, aí também vai ficar muito. Não, menina, foi uma confusão de data. E a única data que eu achei era dali um mês, porque dali 30 dias, quando a gente chegou no Brasil, ia. A gente ia ter, tipo, uma semana de lua de mel e depois eu já ia pra tour pregar. E aí foi isso que a gente fez. Só que até então era pra ser só um civil. Por que Uhum. que eu imaginei que daria certo em um mês? Porque era pra ser só civil. Ah, Então eu falei, ah, vamos fazer uma cerimônia, mas não. Eu falei, mas como a gente vai demorar pra fazer o religioso? Eu não queria que fosse algo tão pequenininho no cartório. Eu queria que fosse uma cerimônia mais bonitinha. Vamos fazer fora do cartório? Porque eu descobri que tem como você fazer o casamento do cartório fora do cartório, né? Você sim. precisa só de uma pessoa que tenha a responsabilidade de fazer aquilo. E aí eu falei assim, bom, tá bom. Aí nisso a gente achou um lugar bem bonitinho, que parecia meio Europa, assim, uma vilazinha, um buffet de festa mesmo. E aí meu marido falou, eu quero que seja aqui. Então ele só tinha uma exigência. Marido não exige muito no casamento, né? Só escolheu a noiva e tá ótimo. Uhum. Mas o meu marido falou assim, eu quero só que seja nesse lugar. E aí, a data bateu certo, tudo certo. Só que o problema é que o lugar era muito grande. Era tipo pra 250 pessoas. E a gente queria uma cerimônia pra 20, que era só pai, mãe e irmãos. Uhum. E aí eu lembro que
eu falei assim, tá bom, a gente foi fazendo. Aí foi pra 50 pessoas, que era o mesmo valor pra 20 pessoas. Menina, eu sei que quando eu casei, foi o casamento. Então, assim, era pra ser uma cerimônia pequena. Eu consegui planejar uma cerimônia pequena de um civil em um mês. Só que aí, chegando lá, virou o casamento. Meu vestido foi feito do zero em 5 dias. Do Nossa. zero, do zero, do zero. No interior aqui de São Paulo, eu mandei minhas medidas. No outro dia, eu fui pra moça que fez. E ela pegou meu vestido, em 5 dias estava pronto, do zero. A gente desenhou, a gente idealizou e ela fez em 5 dias o meu vestido. Então foi tudo um milagre, assim, foi um milagre do tempo, porque eu lembro que eu falei, cara, um mês, até para um civil é pouca coisa, né? Tem que ver buffet, tem que avisar convidados, a família do meu marido é de outro estado. Mas eu falei, eu gosto de provar que eu sirvo um Deus de milagres, então vai acontecer em um mês e o meu casamento aconteceu em um mês. Daí agora a gente Nossa. fala, vai casar na Europa de novo? Só pra renovar fotos. Porque agora o meu casamento foi tão grande que eu nem Que já precisa. foi, né? Nem Já precisa valeu. do outro, Nossa, Jesus amado. Deve ter dado um trabalhão, tipo, na correria, mas que bom que deu tudo certo, Eu né? falo que eu até prefiro vir menina, porque eu não gosto de demorar um ano esperando, me dá acho que mais nervoso. É verdade, você fica muito É, ansioso. Não deu nem tempo de ficar ansioso. Na verdade, você falava assim, eu podia ter uns dias a mais, né? não deu tempo não. Não deu nem tempo de ter aquela loucura toda de É, ansiedade. Mas quando Deus quer, tá no negócio, amém, as coisas acontecem amém. e todo mundo vê que foi milagre de Deus, Sim, né? sim. Talvez se tivesse sido em um ano, 2 anos, não, as pessoas A não gente olhariam e conseguiu falariam, nossa, fazer. A gente planejou. planejou e foi Sim. pelas próprias mãos e na Aham. força do próprio braço, mas assim, quando é É. Deus, todo Ele mundo tem vê o dom que da aceleração, né, gente? Só Deus mesmo pra fazer. quando Deus quer acelerar, ele faz assim mesmo. E você chegou agora recentemente da Ilha do Marajó, né? Sim. E como foi a experiência lá? Menina, Marajó é uma bênção pra quem vai, né, como missionário. Eu já acompanhava esse trabalho, minha missão, né, que é do mesmo grupo do Retiro. O Uhum. líder é o mesmo, Guilherme Batista, ele é líder do Retiro, que eu faço essas tours, né, pregando em várias igrejas com várias meninas, Uhum. e também do Minha Missão. Minha Missão já existe há muitos anos, eles fazem missão em vários lugares, mas desde que viralizou a notícia, né, da Ilha do Marajó, de Uhum. muitas coisas que acontecem lá, o Gui fala que sentiu no coração e o Senhor direcionou ele pra lá e ele já fez, acho que essa foi a terceira, quarta missão que ele faz no Marajó. E eu conhecendo ele ano passado, eu ouvi tudo sobre a minha missão no Marajó, e eu falei, cara, a gente precisa estar lá. Eu falei pro meu marido, né? Eu falei, amor, a gente precisa estar lá. Inclusive, só deu certo porque eu casei ano passado, porque se eu fosse casar em janeiro, não tinha dado pra gente ir no Marajó. Então, Deus já tinha tudo escrito mesmo. E o Marajó é muito. É um lugar muito sensível, assim, sabe? Uhum. Eu recebo até muito hate quando eu falo sobre o Marajó, porque muitas pessoas do Pará falam que a gente exagera. Mas eu não sei se eles nunca foram realmente pra Ilha do Marajó. É que a Ilha do Marajó existem vários lugares, não é só uma ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é enorme e existem vários lugares na Ilha do Marajó. E a gente passou, acho que por 3 ou 4 lugares. E desses 3 lugares, desses 4, aqui a gente não fez missão, a gente só passou pra ir no mercado, mas os outros 3, muito carentes. Tanto em questão financeira, obviamente, em questão de fome. Uhum. As crianças ficam peladinhas na rua. Às vezes você fala, cadê sua mãe? Às vezes as crianças, não sei, às vezes a mãe tá trabalhando, a mãe tá em casa e a criança tá sozinha ali no meio da rua. Quanto também a questão do abuso. Eu confesso que nos primeiros lugares que eu fui, eu tinha ouvido muitas histórias, mas eu não tinha visto nada. E o primeiro lugar que eu fui, eu ainda não acho que eu não tinha sentido que eu estava naquela realidade. Eu vi muita Uhum. pobreza, eu vi as crianças peladinhas, eu vi tudo isso, mas não era algo tão explícito. E eu não perguntava também, porque às vezes a gente vai nas casas e aí, é seu filho e tal, e a gente descobre que em uma casa o pai teve filho com a esposa, com a filha, com a neta, e aí sai 10 crianças. Meu E um homem Deus. só tem filho com a esposa, com a filha e com a neta. E isso, o Guilherme já esteve presente em uma casa assim, só que eu acho que eu não estava preparada para perguntar sobre isso, e eu entrava nas casas, via muitas crianças, mas eu não perguntava. Até que no segundo lugar que a gente foi, até em um vídeo que eu postei viralizou muito, eu não costumo falar os lugares específicos, até para não comprometer os missionários que estão lá e que vivem lá integralmente. Mas no segundo lugar que a gente foi, a gente estava fazendo uma cruzada, né? Como funcionava no Marajó? A gente chegava, a gente pegava barquinhos, ou nos lugares que a gente conseguia de Uhum. carro, andando a pé, a gente ia do jeito que dava. E a gente ia até as casas entregando panfletinho, brinquedinho para as crianças e convidando essas crianças e essas famílias para estar com a gente numa cruzada. Então a gente tinha 2 dias, vamos pôr, em cada lugar. No primeiro a gente evangelizava, orava pelas casas e convidava para a cruzada. A cruzada era um super culto que a gente fazia, tipo, em uma quadra, em um ginásio. Ginásio é muito grande, assim, mas em uma quadra mesmo de escola.
E lá tinha a primeira parte para as crianças e depois para os adultos. Nesse segundo lugar que a gente foi muito forte, porque assim que a gente chegou, muita gente já passou mal. Óbvio, lá a água é diferente, a gente não pode chegar lá e beber da água, porque a gente não tá preparado, né? É muito diferente a água de São Paulo, a água de lá, a comida daqui, a comida de lá. Então, todo mundo tomava muito cuidado com isso. É muito calor, é muito calor. Então, algumas pessoas já tinham passado mal. Só que não como, tipo, metade dos missionários. A gente foi em 200 missionários. Uns 100 missionários passaram mal nesse segundo dia, assim. Nossa. De 50 a 100 pessoas passaram mal. Gente desmaiando, gente vomitando. A UBS tinha lá um ponto de UBS lotada. Os médicos da própria missão tendo que cuidar do pessoal. Os próprios missionários médicos cuidando deles mesmos, assim. Todo mundo cuidando de todo mundo. E eu falei assim, nossa, é diferente, né? E tal, mas até então tudo certo. Quando começou a cruzada... Lá, em volta, assim, tem muito mato, muito matagal, assim, sabe? Enfim, árvores e tal. E no meio dessa cruzada, eu tava meio assim, eu não tava conseguindo fazer muita coisa nesse dia, porque era muita gente, era muita coisa. E aí eu falei assim, bom, eu já tava servindo com o meu Instagram, então eu ia lá, porque foi fazer mídia. Gente, eu estou dando visibilidade pro projeto. Então, sim, eu fui fazer mídia, não pra mim, mas pro projeto. Então eu ia lá, gravava, divulgava tudo isso pra que outras pessoas também fossem como missionários. Tanto que nessa missão, umas 7, 8 pessoas foram através dos meus vídeos. Então, a gente precisa dar mídia pro projeto, não pra mim, não pra pessoa, mas pro projeto, para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas doem, para que outras pessoas vá, né? E, enfim. Aí, chegando lá, eu falei, bom, vou... Mas lá eu fazia de tudo também. Cortava salsicha, precisasse lavar as coisas, eu lavava. Evangelizava na rua, orava pra todo mundo. O que tinha pra fazer, eu fazia. Servia comida pros missionários. Cada dia tinha um grupo que servia as coisas e tal. Eu só não cheguei a lavar banheiro porque não me chegou a oportunidade. Mas se precisasse também, não tinha problema. E aí, enfim, chegando lá... eu falei, vou ajudar no Kids. Eu amo criança. Um dia anterior eu tinha feito pintura no rosto das crianças. Eu falei, vou ajudar no Kids. Aí nisso lá, as meninas não podem sair sem os meninos. Tipo, missionária, menina, mulher, não pode sair sozinha, porque é perigoso. Então, sempre tinha que estar com um homem. E eu tava com meu marido, então eu fui pro Kids. O Kids estava lotado, tinha as próprias tias do Kids lá, eu tava só pra ajudar. E eu falei assim, amor, aqui tá muito lotado, eu acho que a gente mais vai atrapalhar do que ajudar. Então, vamos pros adultos. Fomos pros adultos. Tava tendo culto normal, todo mundo sentado. Falei, bom, não tem muito o que fazer aqui. Aí nisso eu falei, então eu vou fazer o que eu vim pra fazer. Vamos ali sentar, vou postar um vídeo. Tava editando um vídeo pra postar sobre o Marajó. E depois eu fui pra cozinha. Porque lá também não tem muita internet. A hora que tem, você aproveita pra postar. Aí eu fui pra cozinha, na cozinha tava precisando servir sorvete. Eu servi muito sorvete. Eu falei, Deus me deu o dom de servir sorvete rápido. Porque eu falei, eu não sabia que eu servia sorvete tão bom, tão bem, tão rápido. E aí eu comecei a servir sorvete. Só que enquanto eu tava lá, o meu marido foi ajudar no barco, porque tinha pessoas de lá entrando no nosso barco, porque eles pulam de barco em barco até chegar. É tipo um trânsito de barco. Aí eles vão pulando de barco em barco pra chegar no barco. De cada família, né? E aí o meu marido foi pra lá e ele falou: olha, não sai daqui sem mim. Então eu fiquei lá esperando. Servindo sorvete com o pessoal de lá. Quando eu tava lá, eu comecei a ver muitas coisas. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu não conseguia fazer nada. E começou a chegar missionária falando, gente, acabei de achar uma menininha ali, com a bundinha toda molhada, chorando, gritando, tive que levar ela pro ABS, tipo, a criancinha no meio do mato, 5, 6 anos, sozinha no meio do mato, chorando. Aí a missionária foi e pegou ela. Nisso, 2 caras foram presos, porque estavam levando crianças pras matas. Enquanto a gente estava fazendo o culto, o louvor, existiam homens ali levando crianças pro meio da mata pra abusar de crianças. Então, nisso, eu vi outros 2 sendo enquadrados na frente, assim, porque a gente tava numa área que era aberta. Então, eu vi do outro lado, tipo, tinha 4, 5 policiais pra 1.000 pessoas. E esses policiais tentando fazer o que eles podiam. Então, eu vi, inclusive, assim, na minha frente, 2 sendo enquadrados, mas no fim, acho que esses 2 era por drogas. Lá, eles vendem drogas também. Então, eles estavam vendendo drogas. E aí, um que foi mandado embora com a polícia, a irmãzinha dele entrou na nossa área de missionários chorando, apavorada, que tinha ido com o irmão e que não sabia o que ia fazer porque o irmão dela foi preso. E a menina, assim, de 12, 13 anos, em pânico. E eu não conseguia fazer nada pelaquela menina, assim. Tava todos os missionários recepcionando ela, dando água pra ela, acalmando ela. Mas eu olhava e eu falava, Deus, eu não consigo salvar essas crianças. E eu entrei em uma crise de choro, que foi aí até onde eu gravei um vídeo muito rápido do pior dia que eu vivi no Marajó. Que foi com essa introdução que eu tava chorando muito. Eu falei, Deus, eu não consigo fazer nada. E aí, nisso, até meu líder olhou e falou, Maria, esse é o Marajó. E muitas pessoas, quando a gente conta isso, falam que é mentira, falam que é exagero. Não existe estuprador a cada esquina, que os homens são trabalhadores. Existem muitas pessoas boas no Marajó. Mas existe, sim, a realidade do abuso infantil. Nossa. Então, não tem como negar, não tem como esconder.
Mas é algo muito maior, né? A gente vai lá, a gente fica por 10 dias, a gente tenta fazer alguma coisa, a gente evangeliza essas pessoas, porque só Jesus para mudar aquele lugar. E além disso, existem missionários que moram lá mesmo, que são missionários por tempo integral, e a gente ajuda com o financeiro enquanto a gente tá daqui, né? E assim acontece, assim. Lá eles têm muitos filhos pelo Bolsa Família. E não é eu que tô falando isso, as pessoas que moram lá me disseram isso, assim. Mari, por que aqui tem 10 filhos? Eles não têm acesso a preservativo? Tem acesso a preservativo. Só que eles escolhem ter muitos filhos, porque a cada filho é mais Bolsa Família. E assim, é bizarro, porque a cada filho, pelo que eu entendi, é mais R$ 150. Então, assim, eu falei, o Marajó me fez sentir muito em questão das crianças, de querer salvar todas as crianças e não conseguir fazer nada, mas me esfriou em questão de que muitas famílias são acomodadas mesmo pelo Bolsa Família. Não correm atrás de fazer algo. Eu e meu marido, a gente tem uma ONG na África. A pobreza é muito diferente. E eu não acreditava até estar lá pra ver. Assim, no Marajó, você entra em cada casa, tem um celular. Eles têm acesso à internet, eles têm acesso à televisão. Uma casa só tem internet e espalha para 5, 10 casas. Ok, mas todas as casas que eu entrei tinham um celular. Então, é muito difícil porque eles têm acesso. Tanto que eu fui muito na dúvida se lá essa questão do abuso infantil era algo cultural. Gente, desculpa, mas eu não consigo falar que é algo cultural, por isso eu uso entre aspas, porque muitas pessoas falam que é cultural, porque não tem como lidar o abuso infantil como algo cultural. É algo problemático e demoníaco, mas é normal, é comum. Não é o nome normal, é comum. Então eu perguntei, né? Eu perguntava, eu falei, gente, é comum porque eles acham que é cultura? Ou eles sabem que é um crime, eles sabem que é errado? O que passa na cabeça deles? E aí eu fui com essa dúvida, perguntei pra algumas pessoas da missão, a gente, assim, não sabia responder e tal. Até que eu encontrei um cara que mora lá, nasceu lá, é missionário lá, mas ele vive pela missão, mas ele é de lá. E ele falou assim, Mari, eles sabem que é crime, inclusive um ou outro é preso, só que eles não ficam presos. E é por isso que eles ficam fazendo e fazendo e fazendo. A gente passou por uma igreja. Teve um domingo que a gente se espalhou por várias igrejas de um lugar que a gente estava lá. E um irmão que mora lá há 20 anos, inclusive ele é capixaba do Espírito Santo, mas ele disse que mora lá há 20 anos, contou para um dos nossos missionários que enquanto a gente estava no culto, estava tendo um leilão de crianças. Senhora, A gente não teve acesso, a gente não esteve nesse lugar, mas ele falou, olha, enquanto a gente está aqui no culto, tá tendo leilão de crianças. E R$ 10.000, ele até falou, e R$ 10.000 você leva várias crianças. E assim, por que ninguém faz nada? Porque é algo muito maior. Não tem como a gente, como missionário, chega lá assim, sabe? É algo muito maior. A gente faz o que tá ao nosso alcance, a gente ora por aquele lugar, mas é só Jesus e é só realmente um governo entrando pra intervir nisso. Mas essa questão é até perigoso estar falando, né? Mas é difícil. São pessoas muito grandes que a gente nem sabe. Sim. Quem são, quem tá à frente, a gente não sabe, não conhece. Mas é uma realidade muito triste. É uma realidade muito triste. A Damares até denunciou isso muitas vezes, mas as pessoas fecham os olhos, Tiraram né? ela de louca, criticaram ela horrores e graças a Deus, pelo menos Deus usou ela pra levantar essa denúncia que por mais que tenha calado ela, tentado calar ela, ainda assim o mundo ficou, né, tipo, o que tá acontecendo e tal. O Brasil ficou mais de olho e até por isso que depois da denúncia dela aconteceu Minha Missão e eu estive lá como missionária pela Minha Missão. Então, é igual quando eu postei o vídeo. Muita gente, porque ela só quer mídia. Não, porque não existe isso lá. Eu postei que a gente foi num barco, menina, deu tudo errado pra eu estar lá, viu? A gente perdeu o voo. Nossa. Foi caríssimo pra comprar outro voo em cima da hora. A gente perdeu o barco da missão. A gente chegou atrasado no Marajó. Então, o barco da minha missão, quando vai todos os missionários juntos, é mais tranquilo. Mas eu e meu marido, a gente teve que ir em outro barco. E aí, nesse outro barco, eu lembro que eu acho que eu imaginei que eu estava indo pro Marajó quando eu cheguei na porta do barco, eu tava em Belém, né? E dentro do barco tinha uns 4 homens, assim, num andar mais pra cima. E eu lembro que eu olhei pra cima, eles estavam assim, ó, olhando muito feio, assim, encarando muito, assim. Às vezes eles podiam estar olhando só, às vezes sim, mas, cara, eu como mulher me senti com medo. E eu postei isso, o povo me descascou, falou, porque os homens que estão nesse barco são trabalhadores, e eu acredito sim que existam muitos trabalhadores, muitas pessoas boas, mas em uma outra missão que uma missionária foi, disse que tinha um homem se masturbando na frente dela. Tipo, na outra rede, porque lá eles penduram redes e ficam em redes. Tem alguns quartos que eles chamam de camarote, que foi onde eu e meu marido conseguiu ficar, pra ser algo mais privado, né, porque a gente não conhecia o resto do barco. Mas, quando a gente tá em grupo de missionários, é mais seguro porque tá todo mundo junto.
Mas às vezes fica algumas pessoas de lá junto com os missionários, né? Às vezes não, sempre. E aí um homem tava se masturbando na rede da frente, assim. E a outra disse que o outro na rede de trás. Então, Nossa. é perigoso como mulher. Então, é por isso que nós vamos como missionário, nosso trabalho é muito importante, mas a gente sempre precisa estar com um homem perto. Existem muitas pessoas boas no Marajó, mas a gente tem que cuidar, tem que tomar cuidado, né? Porque a gente nunca sabe quem é a boa e quem é a ruim. Uhum. É muito difícil. As pessoas, pra tudo, hoje em dia, querem fechar os olhos, né? Elas não querem enxergar Exato. aquilo que está diante dela. A gente fala assim, ó, isso tá acontecendo, mostra o vídeo, mostra tudo. E as pessoas, não, é Exato. mentira. Cara, não eu tenho um vídeo dos dois sendo enquadrados e eu não postei pra não expor o lugar, né, de onde a gente tava, porque lá é uma base missionária. Mas eu tenho vídeo, assim, sabe, dos caras sendo enquadrados mesmo, dos policiais. Não tenho dos dois que foram presos, porque eu tava em outra área quando eles foram presos. Mas a gente tem como provar que a gente tava lá, a gente viu tudo isso acontecer. Mas é isso, assim, muitas pessoas falam, aí eles tentam igualar, mas porque isso acontece em outros lugares do mundo, outros lugares do Brasil. Realmente acontece, a gente tem muitos casos de abuso em São Paulo e tal, mas não é a mesma coisa, gente. Não somem com crianças tanto quanto somem no Marajó. Uhum. Ou em outros lugares. Eu sei que o Maranhão também tem muita coisa assim. Existem muitos lugares que os missionários vão que existe também a mesma coisa. Tem um lugar, eu não me lembro agora onde, não é no Marajó, acho que é tipo do lado do Maranhão, que eles falam também que tem uma parte lá que as menininhas são ensinadas que com 10 anos elas precisam perder a virgindade ou com o pai ou com o irmão. E é cultura. É comum, eles ensinam as menininhas desde cedo que com 10 anos elas viraram mocinhas, então elas precisam perder a virgindade ou com o pai e com o irmão. E as menininhas fazem isso sem saber que isso é errado. Elas foram criadas crescendo e entendendo isso, né? Então, muitas pessoas falam que isso não existe, mas existe. E a gente precisa falar, a gente precisa expor, porque só assim outras pessoas vão ajudar. Então, a gente precisa de ajuda com missionários lá, a gente precisa de ajuda com questão financeira, né? Com questão monetária. A gente precisa de ajuda para ajudar os missionários que estão lá em tempo integral, mas também Sim. para irmos como missionários. Ah, Deus não me chamou para ficar lá como missionário em tempo integral. Glória a Deus. Então, financie, ajude financeiramente, com orações, com divulgações, com mídia. E, além disso, também, quando puder, vai em missões, né? Como Minha Missão, e tem outras ONGs também que fazem isso. Então, existe, é uma realidade que muitas pessoas querem esconder e eu não entendo o porquê querem esconder. Algumas eu entendo, né, que são as maiores pessoas que estão por trás disso. Mas outras, as pessoas só falam, você tá mentindo porque você quer mídia e visualização em cima disso. Pra mim era muito mais fácil não ter postado sobre o Marajó, porque mídia e visualização e seguidores eu já tenho. Mas eu me levantei mesmo pra ser uma voz. Eu coloquei meu rosto em risco, minha vida em risco. Eu não sei quem tá por trás, quem são as pessoas grandes que estão por trás disso. A minha mãe me pediu, Mari, pelo amor de Deus, não fala mais nada do Marajó, sabe? Tal. Porque eu postei esse vídeo, né, do pior dia e outras páginas começaram a repostar. E a minha mãe pediu, não possa, e eu, mãe, o senhor tá me protegendo, se ele me deu a oportunidade de estar lá e de expor isso, então, amém. Mas é perigoso, gente, eu prefiro não estar em perigo do que tá postando, mas se Deus me chamou pra isso, a gente tem que obedecer e ele que nos proteja. As pessoas não entendem a gravidade das coisas. Não. E, realmente, você tá sendo uma voz pra denunciar tudo isso que tá acontecendo lá. E é algo que as pessoas que estão fazendo isso não vão gostar. E são pessoas que são más, pessoas que agem... Não, se eles assaltam crianças, se eles roubam então, crianças. o que eles podem fazer? Então, assim, não é algo, assim, vou postar porque eu quero eu vou ganhar... likes. eu vou ter 1 seguidores. milhão de visualizações. Gente, eu tenho 1 milhão de visualizações fazendo algo mais legal, fazendo alguma coisa que também viraliza, vídeos casadas com meu marido, também viraliza, e enfim... Mas é isso, eu não me importo muito, não. O importante é que a gente tá obedecendo o que o Senhor nos chamou pra fazer. Mas obrigada por ser essa voz. Amém. Que o Senhor levante mais pessoas, né? Amém. Então, eu tava até... A próxima pergunta é sobre ser essa mulher influenciadora. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser influenciadora de tudo. Eu quero ser influenciadora de cabelo, de moda. E assim, hoje você escolheu ser influenciadora do reino para fazer várias denúncias também, que o seu Instagram é cheio de assuntos polêmicos. Eu falei, Deus, eu queria tanto pregar o leve, o tranquilo, mas Deus falou, não, minha filha, você, mas amém. E Deus, o Senhor te chamou para essas denúncias. E eu queria que você desse um conselho para alguma menina ou para algum rapaz
que tem recebido esse mesmo chamado de Deus, porque as redes sociais, ela alcança milhares de Sim. pessoas. Antigamente a gente podia alcançar um nicho na igreja, Sim. algumas pessoas, mas hoje com as redes sociais, a gente alcança pessoas do outro lado do mundo, Aham. né? Então, assim, qual conselho você daria para essa pessoa que foi chamada para influenciar no reino de Deus e ser essa voz, né? Aham. Essa voz para as nações, para o mundo todo. Largue tudo e obedeça o seu Uhum. chamado. Não tem coisa melhor. Eu sempre tive o sonho de viver da internet, de ser influenciadora, de ser blogueira. Mais especificamente blogueira, tá? Blogueirinha era o meu sonho de ser. E eu lembro que eu sempre postei vídeo desde os meus 18 anos. Então vai fazer 5 anos que eu posto vídeo. Só que eu postava, literalmente, eu era muito certinho, eu postava um vídeo por dia. Mas era vídeo de meme, era vídeo do mundo que eu tava vivendo e tal. Era vídeos que não acrescentavam ninguém, mas eu postava, viralizava um ou outro. Isso eu consegui 100 mil seguidores nessa época, muitos anos atrás. Só que não eram seguidores engajados. Eu postava meme, não tinha identificação. O pessoal só gostava de um vídeo ali, um vídeo aqui. Então, depois disso, no ano retrasado, logo que eu voltei pro Senhor em janeiro, e no meio do ano, eu lembro que eu falo que o mundo me deu um prato ainda pra eu voltar aquilo que não agradava ao Senhor, e eu peguei por esse prato, porque eu falei pro meu marido, eu falei, ainda era meu namorado, e eu falei, eu quero viver da internet, eu sempre trabalhei, desde os 14 anos, o pessoal fala, não sabia o que ia fazer, eu vou chegar nessa parte da história, mas não sabia o que fazer, vai trabalhar, eu sempre trabalhei, desde os 14 anos eu trabalho. Só que o meu sonho era viver da internet. Então eu falei pra ele, eu tive uma ideia de criar um personagem, eu não sei se você já chegou a ver, ela chama Loura Padrão. Morreu já, glória a Deus. Mas eu criei uma personagem com uma personalidade muito diferente do que eu vivo, do que eu sou e sempre vivi, mas era algo que chamava atenção pra internet. Então eu era metida, era patricinha, usava roupa toda rosa. E eu falei, bom, a internet gosta de bagunça, então eu vou fazer bagunça. Pra mim, naquela época, era só uma brincadeira. E aí viralizou. Eu fiz realmente pra crescer pelo hate. Então, assim, eu fiz realmente pra agradar o mundo e crescer com o que o mundo tinha ali pra me dar. Mas na minha cabeça não era aquilo. Na minha cabeça era uma oportunidade que Deus tinha me dado. Glória a Deus, amei, tô vivendo do meu sonho. E eu lembro que essa personagem Loura Padrão viralizou muito. Em 3 meses eu consegui sair do que eu trabalhava antes. Eu trabalhava com eventos infantis e corporativos. E eu consegui viver só do dinheiro da internet, da monetização do TikTok. E eu lembro que eu falei, bom, é isso que Deus tem pra mim, glória a Deus, obrigada, Senhor Jesus, o Senhor que me entregou isso e tal. E eu despertava muita raiva nas pessoas, porque eu era metida assim, muitas pessoas gostavam, achavam engraçado, mas muitas outras não gostavam. Nesses 3 meses eu fui de 100 mil a 300 mil no Instagram. No TikTok também, assim, tinha uns 300, 400 mil, mas o que a gente mais dá valor, né, mais pro Instagram. Então, eu fui até 300 mil seguidores no Instagram. E eu falei, pronto, é isso que eu quero, a internet, é isso que eu amo e tal. Até que minha filha, 3 meses, Deus falou, não é isso que eu tenho pra você. O Senhor foi muito claro comigo em uma oração, eu tava no culto, e ele falou, eu não estou chamando a Loura Padrão, eu estou chamando a Mariana. E eu não quero nada do que você tá fazendo. E nisso, no caso, Deus se referia às roupas rosas, porque eu só viralizava se eu tivesse de rosa, eu só viralizava se eu tivesse com Babyliss, eu só viralizava se eu fosse a personagem, se eu falasse ou mencionasse o nome da personagem. Então, durou 3 meses e o Senhor foi muito claro comigo quando eu falei, tá bom. Falei até depois do culto pro meu marido, eu falei, olha, eu não sei como eu vou pagar minhas contas, porque na época ele era meu namorado, então não tinha obrigação eu pagar minhas contas mesmo. Hoje em dia eu pago também, mas se eu preciso, eu tenho meu marido pra me ajudar. Mas, eu falei, olha, o senhor pediu e eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não sei como eu vou pagar a conta, mas ele foi muito claro. Não tem como eu fugir mais do que o senhor falou. Só que Deus não falou, você vai pro cristão. Ele falou, eu não quero o que você tá fazendo. E aí eu falei, e agora? Então eu vou tentar outras coisas. Não tem mais a Loura Padrão. Mas eu falei, vou tentar a viagem, que a gente tava indo pros Estados Unidos, era o meu sonho. Daí eu falei, vou tentar maquiagem, que é aí que entra, né? Existem muitos nichos pra você estar na internet. E é muito bom se você é uma maquiadora, se você é uma cabeleireira, se você é da moda. Glória a Deus, mas use essas estratégias e essas ferramentas pra também glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, eu tentei, mas nada dava certo. Maquiagem não dá, até porque eu não sou maquiadora, mas eu fazia em mim mesmo, sabe? Comprava, fazia um box, nada dava certo, gente. E aí eu sei que depois disso passou acho que 1 mês, 2 meses. E eu comecei a ver muita coisa satânica em músicas, em shows, rituais, cantores fazendo tudo isso.
E aí começou a me incomodar muito. Eu fui no show do The Weeknd. Não por mim, né? Eu tenho uma irmã mais nova que quando ela cresceu foi nesses 7 anos que eu tava desviada, então não ensinei o caminho certo, o caminho do Senhor. Então ela gosta dessas músicas pop ainda, e enfim. E ela, quero muito ir no show do The Weeknd. E na minha época adolescente era o Justin Bieber. E eu falo que eu comecei a trabalhar pra ter R$ 300 no show do Justin Bieber. Chorava se minha mãe não comprava pra mim. Fui sozinha com 13 anos, eu acho. E, enfim, e aí eu falei, acho que a minha irmã tá passando essa fase. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho condição de levar ela. O que eu não tive na minha adolescência, eu quero proporcionar pra minha irmã. Menina, cheguei no show. Era um ritual satânico. Eu não conhecia o The Weeknd. Eram as músicas todas em inglês, eu não sabia as traduções, mas eu cheguei lá. O palco era em formato de cruz. O meio, assim, a decoração do show era tipo uma igreja antiga com cruz virada. O telão tinha como se fosse alma subindo. A Anitta, sabe aquela música que ela lançou, que ela tinha um diabo na barriga? Um demônio assim na barriga, que tinha chifres e rabinho? Eu acho que eu Lançou vi. essa música no show que eu estava. Nossa. Então, assim, quando a Anitta apareceu, eu já conheço a Anitta, não sabia da música, mas eu falei, eu não acredito que eu estou em um ambiente em que a Anitta está cantando. É completamente errado, assim. O The Weeknd eu não conhecia, mas a trajetória da Anitta eu já conhecia. Então eu falei, eu não consegui ir embora já naquele momento, mas aquilo me incomodou muito. E eu falava, gente, ninguém tá vendo isso. Eu tinha algumas seguidoras que me conheciam pela loira padrão, e eu falei pra elas, eu falei, menina, não tá meio satânico aqui e tal? E ela falou, nossa, porque você não veio no show do ano passado, era um ritual satânico mesmo. E dando risada, perguntei pra minha irmã, eu falei, Lara, você consegue enxergar o que eu tô vendo? E ela, não, para de inventar isso, é coisa da cultura dele, é do país do que ele veio, tal, tal, tal. E eu falei, gente, ninguém tá vendo. Eu falava, Deus, ninguém tá vendo isso. Isso é um ritual satânico, sabe? Fogo saindo pra todo lado. As letras das músicas, então, eu nem conhecia, mas se você for prestar a tradução, é pior ainda. Porque se o show, a decoração do show era daquela maneira, imagina as traduções. Então, foi um caos, assim. Eu cheguei em casa muito triste, eu chorei muito. Eu falei, Deus, ninguém... Eu não chorava nem pelo ritual ou por mim estar lá, porque o Senhor já tinha me perdoado já. Eu não sabia do que estava acontecendo. Mas eu chorava porque ninguém tava enxergando aquilo. O pessoal achava que era arte, achava que era normal. Então, na outra semana teve o Rock in Rio, na verdade, teve o Rock in Rio, que o mesmo rapper que tava no show do The Weeknd também fez uma participação. No Rock in Rio falou pra todo mundo, assim, no show, vocês estão vendo alguém subir aqui? Não, né? Porque aqui ninguém vai ser arrebatado, vai todo mundo pro inferno comigo. Ele falou isso em inglês e os fãs que não entenderam gritaram, os que entenderam acharam que era brincadeira e todo mundo adorando, assim, aquele show. E eu chorei de novo, falei, Deus, não é possível, assim, foram semanas consecutivas, e aí na outra o MC Cabelinho lançou um clipe super satânico, era Halloween, era com a desculpa do Halloween, mas tinha símbolos satânicos, pentagramas satânicos, e você entende, a gente que entende do espiritual, a gente consegue enxergar isso, né? E eu falei, e antigamente eu não enxergava, tá? Eu tava no mundo, eu ouvia MC Cabelinho, eu ouvia Anitta, eu ouvia todas essas coisas na época do mundo, e pra mim era algo normal. Mas quando você tem um discernimento espiritual, você vê que não é só uma arte, não é algo carnal, é algo espiritual. Então, é uma entrega realmente espiritual. Então, eu chorei muito com todas essas coisas. E aí, eu lembro que a última vez que eu tava chorando no banheiro, eu chorava no banheiro pro meu namorado não ver, né? Meu marido não ver. E aí, eu lembro que o Senhor falou... E eu perguntava... Aí, eu falei assim, Deus... Mas por que então que eu tô chorando tanto? Eu já não vou levar mais minha irmã no show. Eu não vou escutar MC Cabelinho. Não escutava mais mesmo, só escutava gospel. Falei, tá, mas por que eu tô tão incomodado com essas coisas? Eu já não tô no show. E aí o Senhor me falou muito claro também. Ele falou, eu estou te mostrando pra você usar a sua boca e mostrar pra outras pessoas. E aí eu entendi. Só que eu ainda não entendia que era a internet. Sei lá, era pra eu contar assim na rua, Pra pras alguém, pessoas, amiga. pras minhas amigas, pra minha irmã e tal. Não iam acreditar. Mas aí eu lembro que, pra finalizar, assim, eu tava nos Estados Unidos em dezembro do ano retrasado. E a gente tava planejando vir ao Brasil, que é a virada da nossa igreja. E ia ser no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. E nisso, a gente não tava conseguindo, como igreja, acessar esse ambiente, porque tinha lei que proibia, tava dando tudo errado pra igreja fazer a virada pra glorificar o Senhor. Mas em dezembro mesmo teve um show de uma banda de rock que eles fizeram um ritual mesmo. Eles colocaram um mago assim no telão e eles falaram claramente sobre convido vocês pra fazer um ritual com a gente. E ele falava, faça um pentagrama comigo. E tudo isso explícito e traduzido, tipo assim, na legenda do mago, porque os cantores eram americanos, sei lá, falavam inglês. Então, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, tá explícito. Eu não consegui ficar mais quieta. O meu conteúdo de viagem, Orlando, Disney, eu falei, cara, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. E aí eu gravei, postei, o vídeo sumiu do meu Instagram. Sumiu. Ele ainda tava rodando, as pessoas acessavam, só que ele sumiu do meu Instagram.
Mas eu ainda via que bateu 1 milhão de visualizações. E aí o pessoal começou a me mandar, Mari, fala disso. Mari, fala daquilo. Mari, isso aqui. Aí eu peguei o Rock in Rio, peguei o MC Cabelinho, peguei o show do The Weeknd, comecei a falar sobre essas coisas. E aí o pessoal começou a me reconhecer como a Mari que falava de Deus. Obviamente, da parte satânica, das coisas, das estratégias de Satanás. Mas tudo usando a palavra de Deus pra mostrar aquilo no espiritual. E aí eu lembro que na rua, assim, uma menininha adolescente correu. Oi, você é a Mari que fala de Deus? Aí eu lembro que parece ver uma luz do céu, assim. Eu falei, eu sou a Mari que fala de Deus. E aí eu me encontrei mesmo. Eu falei, Deus, agora entendi. Não é vídeo de maquiagem, não é vídeo de viagem. É realmente esse nicho que é pra eu me envolver, assim. É pro Senhor o Senhor tá me levantando como uma voz pro evangelho. Pro gospel, pro nicho evangélico. E aí foi isso, assim. Aí eu falei, agora meu perfil é 100% evangelho, é 100% a palavra de Deus. E foi assim que o Senhor me levantou. Mas eu falo, tem como a gente adorar. Se você tem um chamado 100% pro gospel, 100% pra Bíblia, pra palavra de Deus, obedeça. Porque eu fiquei com muito medo de, primeiro, não ser aceita e também de não ter visualização e não ter engajamento e não ganhar dinheiro, porque eu tinha muito coração nisso ainda. Só que quando o Senhor me mostrou, eu mudei a mentalidade, né? Quando o Senhor mudou a minha mente de que não era sobre visualizações, sobre pessoas, sobre dinheiro, era sobre vidas alcançadas, era sobre mostrar aquelas pessoas, era sobre alcançar por pessoas, eu mudei a minha cabeça e eu passei a não me preocupar mais em, precisa viralizar. Obviamente, é importante, mas eu comecei a pensar, eu preciso alertar as pessoas, eu preciso que as pessoas enxerguem isso. E quando eu mudei a minha cabeça pra isso, eu fui de 300 mil seguidores da Loura Padrão pra 1 milhão em 2 meses e meio. Então, se eu ganhei 200 mil seguidores com a Loura Padrão em 3 meses, eu ganhei mais 800, 700 mil em 2 meses e meio. Foi sobrenatural, foi a mesma coisa do casamento. Não tem como falar que fui eu. Não tem como falar que foi a força do meu braço. Foi o Senhor. Porque ele levantou a minha voz e eu tô aqui pra servir ele. Tudo é do reino, tudo é pro Senhor. E eu lembro que eu não acreditava, assim, eu ganhava 40 mil seguidores por dia. Eu falava, Deus, o que tá acontecendo? E era 100% no gospel. Eu perdi muitos seguidores, obviamente. Recebi muito hate também, obviamente, né, da galera do mundo. Mas eu comecei a abrir os olhos, graças a Deus, de muitas pessoas. Muitos adolescentes e crianças que falavam assim, nossa, Mari, eu ouvi essa música e não sabia a tradução. Mari, eu gostava desse cantor, mas eu não sabia que ele fazia isso. E glória a Deus, assim, a gente tira essas pessoas de lá pra trazer pro reino, pra trazer mais pra perto do Senhor. Então, se você tem um chamado pro gospel, obedeça, porque o Senhor tem coisas extraordinárias pra fazer por você. Não digo em visualizações, em dinheiro, em nada disso, mas realmente pra acrescentar no reino. O Senhor tem o poder de te dar tudo. Ele tem o poder de te dar as visualizações, tudo isso. Eu até penso assim, um vídeo não subiu. Mas não subiu porque Deus não quis. Se Deus quisesse, ele tinha feito subir. Um vídeo viralizou muito. Foi porque o Senhor quis, então o Senhor fez viralizar. Não é algoritmo, não é, um dia é bom pra postar, outro não é. Não. Quando você obedece os caminhos do Senhor, ele faz tudo acontecer. Da maneira que tem que acontecer pra você. Então, se você tem pouco ou muito seguidor, é a maneira que o Senhor quer fazer na sua vida. E se você não é do nicho gospel, glorifique o nome do Senhor no nicho que você exerce, seja ele maquiagem, moda ou cabelo, dá pra glorificar o nome do Senhor com qualquer trabalho aqui na Terra. E tem como fazer isso, né? Eu vejo várias maquiadoras que são cristãs Uhum. e, assim, elas falam sobre a marca delas, mas, assim, ao mesmo tempo, falam de Deus, fazem muito. devocionais e super importante a gente A mencionar gente isso, alcança muitas pessoas assim e muito público, né? Menina, essa semana eu vi um perfil de uma moça, não vou lembrar o nome dela agora, mas pelo que eu vi, eu achei que o perfil dela era 100% gospel, mas eu entrei, ela era nutricionista. Só que ela faz vídeos orando enquanto ela faz o café da manhã dela e os vídeos, tipo assim, 170, 180 mil curtidas. Então, assim, ela é nutricionista, mas ela ainda faz vídeos de orações enquanto ela faz o café da manhã dela, junto com o tema dela, e super engaja também, é algo extraordinário. Alcança muitas pessoas pra área de nutrição dela, mas ainda glorifica o nome do Senhor. Tem que pedir pra Deus dar a direção de qual o conteúdo que ele quer no seu Instagram, porque senão você vai ficar lá batendo e não vai dar certo. Não tem como você exercer o meu chamado e não tem como eu exercer o seu chamado. Exatamente isso. Não, impossível. Eu acho o máximo os vídeos da Mari lá. Eu falo, gente, como ela é corajosa, né? Ela falando lá. Acho que você postou hoje, eu acho, do chinelo, Postei, do pé direito. Meu Deus do céu, parece assim. Maravilhoso. Ela é muito corajosa. Mas assim, Deus tem levantado essas pessoas. E que Deus levante mais pessoas como você, né? Eu sei que vai vir pessoas querendo fazer hater. Vai ter várias outras. Até o Felca, coitado, denunciou algo muito assim As problemático.
semana crianças passada atacando ele. falando que é igual a Hitler, gente, loucura. Não, as crianças atacando ele, né? Então, assim, sempre vai ter gente que não vai estar feliz com aquilo que você Sim. tá postando. Mas, Mari, entrando nesse assunto, me fala uma coisa. Eu sei que você fala nas suas redes sociais, mas o que você acha? Cristão, ele deve se envolver em pautas políticas? Ele deve se posicionar nas redes Sim. sociais? Porque tem gente que fala, não, eu falo só de Deus nas redes sociais, mas eu não vou entrar em nenhum assunto de política. Não vou falar nada sobre isso, sim. porque não é o meu nicho. E aí, o que você acha disso? Sem dúvida, gente, o cristão ele tem que se posicionar em todas as áreas que existem nessa terra. A gente precisa levantar pessoas em todos os lugares, cristãos em todos os lugares. Por quê? Se a gente não tem cristãos na política, quem vai lutar pelos cristãos aqui do Brasil? Se a gente não tem, igual a gente fez o Vira Brasil, né? A gente conseguiu uma parte de dinheiro público para fazer o evento ser gratuito para o povo. Então, assim, é gratuito, dinheiro público, é nosso dinheiro. Nós, como cristãos, pagamos imposto e esse dinheiro a gente conseguiu fazer o Vira Brasil. Então, se não tem um prefeito, se não tem um governador, se não tem um presidente, se não tem um deputado que também compartilha dos mesmos princípios e valores que os nossos, como é que vai ter alguém para defender nossos princípios e valores na política? Então, nós como cristãos precisamos estar em todos os lugares, na política, nas escolas, nos mercados, nas farmácias, na rua, dentro de casa, na vizinhança, em todos os lugares. A gente precisa estar como cristão nesses lugares, porque a Bíblia diz, né? Pregai a toda criatura nos 4 cantos da terra. Então, os 4 cantos da terra em todos os lugares. O Nicolas Ferreira até fala, né? Eu não sou político, eu sou cristão. Ele tá lá não para ser político, ele tá lá porque ele precisa defender os valores e os princípios cristãos. Então, o pessoal fala, Jesus nunca se envolveria em política. Gente, Deus levantou os reis antigamente, no Antigo Testamento. Deus escolheu por Saul, Deus escolheu por cada pessoa que estava ali, por cada rei que foi levantado. Então, Deus não se envolve em política. Então, por que Deus levantou reis naquela época? Porque Deus hoje levanta políticos também. Então, assim, não tem como a gente fugir do nosso dever como cristão. Obviamente, a gente não tá aqui pra falar 100% de política. Não tô aqui pra ser uma deputada. Ainda o pessoal comenta, mas não, gente, não gosto de política ainda não. Eu deixo pra falar mais a fundo quem entende disso realmente. Mas como cidadã, eu me posiciono com o direito que eu tenho. Então, eu sinto muito se você não gosta, mas eu tenho o meu direito de me posicionar politicamente no meu Instagram, na minha família, no dia a dia. A gente precisa se posicionar porque é a mesma coisa. É direita ou esquerda? A gente não é um partido, não é... Mas, assim, olhando, a esquerda defende o comunismo. O comunismo, em todos os países que o comunismo foi implantado, cristãos são perseguidos. Então, assim, gente, não é, ela tá falando porque ela... Não, gente, pesquisa aí na internet, no Google, no GPT, onde você quiser pesquisar. Todos os países que são comunistas não tem mais igreja. Ou se tem igreja, a igreja é moderada, é manipulada pelo governo. O governo, quando ele é comunista... os países que são comunistas, eles veem a igreja como adversária, porque como os comunistas, né, eles acham que eles precisam ser o maior poder que eles têm naquele lugar. Só que se a gente não se abaixa pro comunismo, porque a gente só se abaixa a Deus, se a gente só como é o nome? Enfim, a gente só se dispõe a Deus... O comunismo quer acabar com o cristão, quer acabar com a igreja. Então, não tem como a gente defender a esquerda, que defende aborto, que defende o fim da família, que defende o que a Bíblia não defende. Então, por isso que a gente escolhe a direita. Porque a direita defende a família, defende a família tradicional brasileira, defende que aborto é desumano, que aborto é pecado, que aborto não é certo, não é correto, porque é uma vida. Defende as igrejas, defende princípios e valores. Então, nós, como cristãos, precisamos, gente, precisamos. Você não precisa gostar do político A ou do político B. Não precisa. Mas você precisa se posicionar em questão política, sim. Porque se os cristãos não se posicionarem, o mundo vai tomar lugar. O mundo vai tomar lugar. Então, a gente precisa estar na política, a gente precisa estar em todos os lugares como cristãos, para que a gente defenda os princípios e valores que Deus nos trouxe e que Deus nos ensinou. Sim, e a política interfere diretamente na nossa vida. Muito. As pessoas acham que é só estar lá na igreja, mas interfere demais em tudo que a gente for fazer. Então, assim, na hora de escolher um presidente, na hora de escolher um deputado, alguém, a gente tem que entender quais são os princípios e valores daquela pessoa para poder votar. Então, assim, o cristão, ele deve se posicionar politicamente também e saber. E eu vejo que muitos cristãos,
também, ai, não quero saber disso. Aí ficam pessoas leigas que não sabem de nada. Se alguém perguntar, não vai conseguir debater, não vai conseguir falar sobre, não sabe nada. Não sabe Então, nada. assim, é importante as pessoas terem conhecimento, um conhecimento melhor sobre isso, né? Sim. Senão, qualquer pessoa que atacar, a pessoa... Aí sai por baixo, não dá, não tem como, gente. Não, sabe, você conhece o Tássio? Gente, o Tássio, meu Deus do céu, ele é pastor, é professor, ele é tudo. Aquele cara, eu falei, Deus me dê a sabedoria que ele tem, porque ele é extremamente bom, assim, ele explica Deus e ele explica o evangelho com ciência, com matemática, com história, com tudo que ele tem pra explicar, ele explica. E isso é surreal, assim. A gente tem muito com o que aprender com ele, né? Mas hoje em dia as pessoas querem muito assistir BBB, né? Não? Ai, Jesus do céu, gente. A gente tá nessa fase que tá todo mundo Irmão. querendo assistir BBB. Graças a Deus, a caminhada no Lucas Ferreira tá dando mais engajamento que o BBB hoje em dia, né? Amém. Mas logo a caminhada acaba. Aí, irmão, você não pode ir pro BBB. Aí as pessoas... Nossa, mas me fala, o que que você acha pra gente finalizar esse podcast? Senão a gente falava de vários assuntos deixar a gente aqui. Mas... O que que você acha de pessoas que seguem Jesus e ficam assistindo BBB, ficam... Não só BBB, mas filmes na Netflix que não tem nada a ver com o Senhor, que não tem a ver com os princípios de Deus, novelas, assim. Fala pra gente. Gente, não tem como defender BBB como cristão, não tem como assistir, não é algo... Assim, a Bíblia te diz que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas que nem tudo nos convém. E, irmão, o BBB não te convém. Basta você assistir, né? Eu acho que eu postei 2 vídeos falando sobre o BBB. Eu não ia falar sobre o BBB, BBB pra mim é algo indiferente, mas quando eu comecei a ver notícias do que tava acontecendo no BBB, eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque isso não é normal. Então, o que teve no BBB? Pelo que eu vi, a primeira festa foi a Anitta, com a bunda de fora, com promiscuidade, cantando besteiras e pornografias. Em horário, acho que as festas são depois da meia-noite, mas mesmo assim, em televisão aberta. Se uma criança ligar a TV, a criança consegue assistir aquilo. A prova que o menino convulsionou e quase que ninguém foi ajudar ele. Parece que uma pessoa foi, mas nos vídeos que eu assisti, ninguém foi ajudar pra não perder o prêmio. A gente vê beijos LGBT lá, super pornográficos e até, LGBT, mas se for um casal que também não é casado e tá ali fazendo promiscuidade, é um pecado também. Então, tá tudo errado, gente. BBB tá tudo errado. Não tem nada que acrescente ali. Eu vi que nessa edição parece que tem uma moça só que ela ora lá, ela fala, né? Ela falou do testemunho dela. Mas, amém, que ela esteja lá dentro pra evangelizar os outros. Mas você, como cristão, não tem o que te evangelize, não tem o que te acrescente, não tem o que te edifique no BBB. Então, eu até brinquei. Eu falei, você não tem uma Bíblia pra ler em casa, não, irmão? Essa hora da noite, lê uma Bíblia antes de dormir, pronto. Vai ser muito melhor pro seu cérebro, pra sua vida, pro seu espiritual. Você lê uma Bíblia do que você assistir o BBB. Em questão de filmes, essa semana eu fui assistir um filme com meu marido. E tava, acho que no top 1 da Netflix. Ele falou, amor, tem muita gente assistindo. É ele e ela, a versão dele, a versão dela. Mas era uma série que a todo momento tinha uma cena de sexo. Chegou na terceira, e eu pulo, gente, não consigo assistir. Eu já sou casada, tô com meu marido, mas não tem, eu não gosto, não. Nunca consegui, eu sempre pulava, até quando era solteira e tal, não gosto de ver essas coisas. E eu falei, amor, pula. Aí deu 10 minutinhos, mais uma cena de sexo. E detalhe, a primeira ainda era deles falando explicitamente que a mulher saía da cena, porque eu pulei pro final, né? A hora que a mulher saiu, o marido dela tava ligando pra ela. Então era adultério. E aí, chegou na segunda, acho que nem foi na terceira, na segunda vez que começou já a ter, eu reclamei o meu marido, né? Eu falei, aí, amor, a mulher é casada, o cara também é casado, e aparentemente eu não tava prestando muita atenção. Eu falei, acho que o cara era casado, aí eu descobri que a mulher era casada. Eu falei, é adultério, eles estão, né? Tipo assim, 15 minutos de série. E aí, depois, na segunda cena, eu falei, amor, não dá pra assistir, não. Tira isso aí. Muita coisa. Não tem como, gente. Não tem o que acrescente. Obviamente, você não precisa assistir novela e série bíblica o tempo inteiro. Não. Mas se é algo que não convém, não tem como. Sabe aquelas séries que normalizam adultério, normalizam o sexo antes do casamento, normaliza tudo isso. Aconteceu, mas, pô, pula. Beleza. Agora, se é uma série que você vê que tá te levando aquilo, que tá tentando normalizar aquilo, aí não tem como, não te convém assistir. E é assim que a gente faz, em questão de BBB, em questão de novela, em questão de todas essas outras coisas. De música. Música, hoje em total. dia, nossa, estão normalizando demais adultério, normalizando demais tantas coisas. Do céu, o tempo inteiro. Música Pedro Pecado, mais ouvida por todos os brasileiros. Música que, fala do Vucu Vucu. Até eu vi, o pessoal acho que tá engajando o passinho do Jamal, que o pessoal faz assim, ó. Aí eu fui ver, eu falei, engraçada a dancinha, né? Só que aí apareceu um vídeo de uma menina dançando. A menina dançava, só que no começo era
promiscuidade, era pornografia o começo da música. Aí depois vem a batida pra fazer a dancinha engraçada. Mas, gente, não convém, já não dá pra fazer o passinho também. Não, não. Vem de uma promiscuidade, vem de uma pornografia. Não tem como normalizar essas coisas. E questão de, o pessoal até pergunta, é pecado então ouvir música que não é do gospel? Não é pecado se não é uma música explícita, né? As explícitas, irmão, não tem nem como você me perguntar. Mas as músicas que não são tão explícitas, eu vejo da maneira que também não me convém, porque eu acho que nada é neutro nessa terra, né? Nada é neutro. Ou tá adorando a Deus ou a Satanás. Em questão da música é muito forte, né? Lúcifer no céu era dos anjos da música. As músicas têm a frequência, a batida. Não é só a letra também. Eu não entendo, eu não sei, eu não estudei a fundo sobre a frequência das músicas, mas eu sei que é algo muito real. Então é muito difícil, assim. Não é pecado ouvir, né? Se não for explícita, mas eu prefiro só ir pro gospel, que tem menos risco ali de ter uma frequência diferente, de ter uma batida que exalte a outros espíritos. Então eu permaneço no gospel, que não tem erro. É bom ouvir aquilo que vai nos Te ajudar, vai edificar, edificar, te né? aproximar de Deus e não te afastar. Sim. Ai, Mari, muito obrigada por esse podcast. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. Que conversa boa, né? Se você quer saber mais dessas conversas tão polêmicas que nos ajudam, essas denúncias, entra no perfil dela. Qual que é o seu Instagram? Isso, meu Instagram é Mari Coalho. Sabe o queijo coalho? É Mari Coalho. Ah, ajuda o perfil dela a crescer mais ainda, Aham, porque amém. eu tenho certeza que o Senhor vai te levantar ainda Amém. mais nessa geração, porque você decidiu se posicionar como uma Amém. voz. E quem decide, quem renuncia à própria vida para seguir aquilo que Deus quer, o Senhor recompensa Amém. muito mais. Então, que Deus te recompense demais. Amém. Muito obrigada pela Obrigada. entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês, para vocês ouvirem um pouquinho mais de mim. Eu falo que no Instagram é 1 minutinho e meio cada vídeo, é rapidinho, mas no podcast a gente tem Dá um mais pouquinho liberdade mais. para falar. Aham. Isso, foi uma honra estar aqui com vocês e espero estar aqui mais vezes. Então tá bom. Muito obrigada por você estar assistindo esse podcast. Compartilha com seus amigos. Se você sentiu, lembrou de alguém, já manda para essa pessoa, porque é Deus falando com você, para você encaminhar esse vídeo. E nos siga nas redes sociais também, que nós postamos vários cortes diariamente lá. @ouçaelapod. E compartilhe com todo mundo. E vamos lá, né? Até o próximo podcast. Eu te vejo. Até mais. Tchau, tchau.